aqui. De julho de 2013. Sem poder contar mais com Paulinho, o técnico Tite acerta os últimos detalhes para enfrentar o São Paulo na Recopa Sul-Americana. Em mais um treinamento fechado, São Paulo tem uma dúvida e uma certeza. Jadson volta. No lugar de quem? Depois de Maurício Ramos, agora é a vez de Maicon Leite deixar o Palmeiras para jogar no futebol árabe. Chuva faz o técnico Claudinei Oliveira mudar o treino do Santos. Thiago Splitter anuncia que não vai disputar a Copa América com a seleção brasileira. O motivo? A falta de um seguro e a renovação com o San Antonio Spurs. Vem que vem, porque o Gazeta Esportiva já está no ar. Olá, olá, muito boa noite. O Gazeta Esportiva começa falando do Corinthians, ou melhor, do Paulinho, que ontem foi, como a gente mostrou aqui no programa, se despediu do clube, né? Veja agora uma reportagem completa de dos destaques da seleção brasileira na Copa das Confederações e que foi negociado com o Tottenham da Inglaterra por 20 milhões de euros, tá bom para você? Algo em torno de 59 milhões de reais? Reportagem do Adriano Dolfi. A chuva atrapalhou a vida do Corinthians e do Emerson Sheik, que não conseguiu sair do Rio de Janeiro porque o aeroporto estava fechado. Mas esse jogador aí estava transbordando de alegria. Paulinho, campeão da Copa das Confederações. Mas logo depois o Paulinho deixou de lado o sorriso para anunciar oficialmente a sua saída do Corinthians, confirmando o acerto com o Tottenham da Inglaterra. E foi difícil segurar a emoção. É difícil, né, de falar de um momento como esse. Mas tenho certeza de que foram 3 anos maravilhosos na minha carreira. De conquistas, de trabalhar com pessoas corretas, coerentes e que sempre me ajudaram. O que eu tenho para falar do Corinthians, da torcida, da direção, da comissão, é que até logo, daqui a pouco eu volto, né? Seja daqui 5, 6, 7 anos, mas um dia eu volto porque esse time aqui, ele realmente é diferente. Torcida diferenciada e, graças a Deus, as conquistas que eu tenho individuais é graças a esse clube. A gente tem que tomar decisões e todas as vezes, quando apareceram e surgiram propostas, eu coloquei a todos vocês que seria o primeiro a apresentar, quando a decisão fosse tomada, né? E sentamos e conversamos, eu achei que esse era o momento, eu saí de tentar um novo desafio, e foi o que ocorreu. Agora, das outras oportunidades que eu não aceitei, foi porque eu achei que não era o tempo ainda, não era o minuto certo para mim sair e preferi ficar. Paulinho elegeu o gol pelo timão que ficou marcado em sua vida. O gol marcado que vai ficar, pode ter certeza que é o do Vasco. E fez um agradecimento à fiel torcida. A torcida do Corinthians é a melhor do mundo. Então, o que falar para uma torcida melhor do mundo? São diferentes, vão ser diferentes para sempre. Não tem o que falar. Eles sabem a capacidade deles do lado de fora. Eles sabem o quanto eles são importantes para nós, jogadores, quando estamos atuando. Seja pensando em voltar ao clube, seja na seleção. Até breve, Paulinho. Não é normal, né, quando o jogador sai receber a camisa, mas no caso dele, nós vamos fazer diferente. Como ele falou que vai voltar, já leva a camisa, tá sem número, porque ele andou fazendo muito gol por aí, não sei se volta como centroavante. Mas é uma lembrança para você voltar sempre.
Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Dessa despedida do Paulinho, a gente pode tirar duas coisas importantes, ou que pelo menos eu julgo importantes. Primeira delas, o estágio em que chegou o Corinthians hoje. Teve um momento recente, um passado recente, em que os jogadores evitavam o Corinthians. Eu me lembro que o Gilberto recusou proposta do Corinthians, tantos outros jogadores recusaram proposta do Corinthians, porque o Corinthians sempre foi um caldeirão. Sempre muito quente as coisas. E como tinha essa pressão da torcida, porque não ganhava a Libertadores da América, os jogadores ficavam meio com receio. Aconteceu com Edilson, principalmente depois que aconteceu com o Edilson, que foi eleito o melhor jogador do Mundial de Clubes de 2000. Aí na eliminação para o Palmeiras nas semifinais da Libertadores, nos pênaltis, a torcida o escorraçou do Parque São Jorge. Isso gerou um certo receio de todo grande jogador em atuar no Corinthians. Aí o Corinthians foi profissionalizando a sua gestão, conseguiu atrair jogadores de nome, como o Ronaldo, por exemplo, e também começou a apostar em jogadores que estavam se destacando em clubes menores. O Paulinho foi um deles. Foi destaque do Bragantino e foi contratado porque o Elias estava saindo e o Corinthians precisava fazer a reposição. E entrou e se deu muito bem no elenco. Se tornou um dos principais jogadores, taticamente até peça fundamental, não só pela capacidade de marcação no meio-campo, mas também a presença ofensiva, marcando gols importantes. E assim chegou à seleção brasileira e se tornou simplesmente o terceiro principal jogador do torneio. Então, por isso, esse choro do Paulinho, essa emoção na despedida. Ele realmente encontrou uma família, foi campeão no Corinthians e agora vai poder fazer dinheiro. Ele que chegou a ganhar, Chico, em clubes menores, o Bragantino, R$4.000 por mês. E agora, graças ao talento e ao futebol que tem mostrado, vai ganhar cifras assim, acima de R$700 mil por mês. Vale realmente o investimento pelo que ele tem produzido. Vai ser difícil para o Corinthians ter um jogador à altura. Essa que é a minha pergunta. Boa noite a todos vocês. Boa noite, Anitta. Boa noite, Celso. Boa noite a todos os corintianos. Esse é o problema. Quem é que vai entrar no lugar do Paulinho? Hoje já saiu a lista oficial para a disputa da Recopa e a camisa 8 ficou para o Renato Augusto, né? Que aqui entre nós não tem nada a ver com o Paulinho, né? É outro estilo, outra coisa, é o meia-direita mais clássico, né? Mais avançado. No elenco, Chico, se você me permite, já que você fez a pergunta, acho que o Corinthians tem 3 jogadores que podem fazer a função do Paulinho. O Guilherme, foi contratado para isso, só que não tem a mesma capacidade de chegar lá na frente, apesar de fazer gols também. O Ibson, que joga, tem menos qualidade de marcação e mais característica ofensiva. E o próprio Edenilson, que o Tite escalou pela lateral direita, se deu bem, mas também é uma opção muito boa para atuar no meio, fazendo o que faz o Paulinho. Mas até hoje, a gente, na reunião de pauta, estava discutindo quem faz mais falta, o Neymar para o Santos ou o Paulinho para o Corinthians? E eu acho que para que o Corinthians conquistou, o Paulinho vai fazer muita falta. Eu, pelo menos, penso assim. Porque, como disse o Celso, se você parar um pouco para ver, aquele gol que ele marcou de cabeça contra o Atlético Mineiro, contra o Vasco, aqui, e aquela defesa lá do Cássio, mas o gol logo em seguida, né, ele marcou aquele gol. Aquele gol foi histórico para o Corinthians, né, que praticamente colocou o Corinthians na final e deu ao Corinthians a confiança necessária para chegar e ganhar a Libertadores, né. O Paulinho na seleção, então, esse aí que eu estou falando, esse gol foi de arrasar os cornos, né. Não é brincadeira o que o Paulinho marcou, esses gols de fora da área, colocando no ângulo. O Paulinho realmente, como disse o Duílio aí no VT, eu vou dar a camisa para ele, porque eu não sei como é que ele vai voltar. Se ele vai voltar como meio-campista, como lateral direito ou como centroavante, né? Porque tem tudo para jogar. E outra coisa, a pergunta que se faz é assim: Paulinho faz falta na seleção? Faz. Então, se ele faz falta na seleção, ele faz falta para qualquer time, não é verdade? Então, vai fazer falta para o Corinthians, sim. Não vamos menosprezar o Paulinho, não. O Paulinho está muito acima da média. É que ele é discreto e é um cara humilde. Por isso mesmo que não aparece. Está mais para Rivaldo do que para Ronaldinho Gaúcho. E você vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. A pergunta é sobre o futuro do Paulinho. Você acha que ele vai repetir no Tottenham, da Inglaterra, o sucesso que ele teve no Corinthians e na seleção? Sim ou não? Acesse e vote, o resultado te dou no fim do programa de hoje. Eu não tenho a menor dúvida pela qualidade dele. Marca bem e sai bem para o jogo. Aliás, já começaram as comparações lá na Inglaterra. Eu não me recordo exatamente o jornal, mas o comparou ao Lampa. Eu acho até que tem a ver, sim.
É, bastante bem comparado, gostei. É meio parecido com o Lampard mesmo. Só que o Lampard chuta mais, né? O Lampard chuta mais de fora da área. O Paulinho chega mais, né? Entra na área e faz gol mais de perto. O Lampard dá aquelas cacetadas que vai no ângulo. Mas podia fazer uma boa troca, né? Lampard no Corinthians e o Paulinho pra lá, né? Isso seria bom. Quer mais nada. Campeões da Copa das Confederações, o zagueiro Dante e o meia Oscar estiveram ontem em São Paulo para receber o prêmio pelo desempenho deles na última temporada do futebol europeu. Eles conversaram com exclusividade com o repórter Luiz Henrique Gurian sobre o desempenho no Brasil no torneio preparatório para a Copa do Mundo. Campeão alemão, bem, diga-se de passagem, campeão também da Liga dos Campeões e campeão da Copa das Confederações. E a gente pergunta, falta mais o quê, Dante? É complicado agora de falar, né? Porque esse ano conquistamos tudo, então posso dizer que foi um ano aí como um sonho pra gente. Então é só curtir agora aí e se preparar para a temporada que vem. Dante, está fechada a seleção brasileira para a Copa do Mundo ou você vê brecha? Não, eu acho que assim a conquista da Copa das Confederações já deu uma autoconfiança pra gente maior, o time já tem uma base, o time está criando uma identidade. Acho que o Filipão realmente fechou um grupo. Esse foi o segredo? Exatamente. Foi, porque o grupo tinha qualidade, não só agora, tinha qualidade antes também. Ele fez isso muito rápido. Tem treinador que às vezes demora uma temporada inteira e não consegue. Qual foi o segredo do Filipão ou o segredo desse grupo? Ele tem os métodos dele, né? Eu acho que um deles que eu posso falar é que ele faz todo jogador na seleção se sentir com o mesmo valor. Independente de ser, sabemos que o Neymar é o grande artista da nossa seleção, o cara aqui, né? Não preciso falar sobre as qualidades dele. Mas o Filipão faz com que a gente se sinta todos iguais. Então isso aí faz a diferença. A gente se ajuda bastante dentro de campo. Quem joga, quem não joga, não nos interessa. Então somente aí a gente só quer ver a seleção ganhar para dar alegria ao povo. Pensou, né, o Filipão ter tirado vocês da última competição que tinha com o Bahia? Doeu, mas passou a dor. Não, foi algo que a gente tomou a decisão, eu e o Luiz Gustavo tomamos a decisão de vir para a seleção. Decisão correta, decisão que nosso coração falou, então acho que hoje em dia a gente olhando para trás deu tudo certinho, então feliz. Campeão da Copa das Confederações, ele se prepara agora para encontrar um novo treinador, José Mourinho. Falamos de Oscar, revelado pelo São Paulo Futebol Clube, passagem pelo Internacional e uma adaptação tão rápida à Europa que acabou aquele negócio de jogador vai para lá, sente falta arroz, feijão, quer voltar, não dá mais. Qual foi o segredo dessa adaptação rápida, Oscar? E parabéns pela Copa das Confederações. Obrigado, primeiramente. Estou muito feliz de receber as premiações aqui. Foi realmente um ano incrível para mim na Europa. E a adaptação foi... Eu tentei chegar e jogar o meu futebol, sem essas coisas de ter adaptação. Então isso aí me ajudou bastante. Lógico que meus amigos que estavam lá, o Ramires, o Davi, o Lucas, me ajudaram muito nessa minha evolução lá no Chelsea e hoje eu estou muito feliz aí. Você lembra, inclusive, que lá no Centro de Treinamento de São Paulo, no dia que você veio para a coletiva, um dos temas foi exatamente essa, reconquistar o torcedor brasileiro. Esse papel também foi cumprido? Foi cumprido, acho que nosso time reconquistou a torcida brasileira e a gente espera contar com eles aí na Copa. Não, sem dúvida, concordo plenamente com o Oscar, inclusive ele, né? Ninguém acreditava muito no futebol do Oscar. Então é verdade que quando saiu a lista, todo mundo reclamou da falta do Ronaldinho Gaúcho, inclusive eu. Mas ele em campo justificou a ausência do Ronaldinho Gaúcho, porque ele realmente foi muito bom. Gostei dele, inclusive contra o Japão. Para mim foi o melhor jogo que ele fez quando o Neymar saiu, entrou ele, caiu pela ponta. Ele é muito bom ali no lugar do Neymar também. E quanto ao Dante, para mim foi uma surpresa. Quando o Dante foi convocado pela primeira vez, eu teria até um sarro, né? Quem é o Dante? Aquele que escreveu o Inferno, né? A Divina Comédia. Será que foi ele? Não, não é. É o Dante mesmo. Ele fez um gol estava impedido contra a Itália, mas ele foi lá, mostrou presença de área. E, enfim, tá aí feita a seleção. Para mim, não mudava nada, para dizer a verdade para vocês. Já que ganharam a Copa das Confederações, deixava eles treinando do jeito que está e mantinha o grupo. Ou colocava o Kaká, ou o Ronaldinho Gaúcho, ou um que aparecesse aí, mas pouca coisa se muda aí, Celso. Vai depender muito do momento dos jogadores, né, Chico? Daqui até a Copa do Mundo tem um ano, em um ano muita coisa pode acontecer. Tem jogador que está bem, de repente começa a não jogar aquilo que se espera dele, quer dizer, aguardar, mas eu também não acredito que o Filipão vai fazer muitas mudanças, não. Ele costuma ser muito leal àqueles jogadores que são campeões com ele e fazem parte de um grupo. Um ou outro, talvez por circunstâncias, ele mude, mas a base deve ser essa mesmo.
Mais Copa das Confederações. Ontem a gente viu o presidente da FIFA, Joseph Blatter, fazendo um balanço da competição. Além dele, Ronaldo Fenômeno, membro do comitê organizador local, e o Jerome Valcke, secretário-geral da FIFA, também deram as impressões que tiveram da Copa das Confederações. Nesta segunda-feira, Joseph Blatter, presidente da FIFA, fez o balanço da Copa das Confederações no Brasil e definiu o evento como extraordinário. Ronaldo aproveitou para enaltecer a seleção e a torcida brasileira. Eu gostaria de parabenizar a seleção brasileira por essa vitória fantástica, por essa conquista incrível e pela maneira como jogou, principalmente. Além disso, destacar o envolvimento e o entrosamento com a torcida brasileira nos estádios. Mas as entrevistas também abordaram outros temas, como as manifestações nos arredores dos estádios durante alguns jogos. Essa manifestação tem todo o meu apoio, porque realmente o Brasil e o povo brasileiro está cansado da situação em qual nos encontramos. O brasileiro não é contra a Copa do Mundo, não é contra a Copa das Confederações. O brasileiro é contra a corrupção, é contra o desvio de dinheiro. Já o secretário-geral da FIFA, Jerome Valcke, analisou os protestos de forma política, afirmando que o governo irá resolver essa situação para que daqui 11 meses não aconteçam os mesmos atos. Tirando o foco do tema, ele também disse que, apesar das ações dos manifestantes, outro grupo de pessoas conseguiu chegar aos estádios e assistir os jogos. Houve um certo respeito entre eles, disse Valcke. O secretário completou dizendo que isso deve acontecer também na Copa do Mundo com as fanfests e as pessoas de várias cidades brasileiras. So during the World Cup there will be fanfest, there will be giant screens in different cities, in different places. Bom, foi criada uma saia justa quando a FIFA divulgou a nota da preparação para a Copa do Mundo e deu nota 7 para o Brasil. Aí depois, com a Copa das Confederações, o Brasil ganhou, teve um oba-oba, enfim. Não deram uma nota exata, mas falaram que estava aí nota 8, pelo menos 8, para a Organização Brasileira da Copa das Confederações. A questão é, apesar das manifestações que fazem parte do exercício democrático de qualquer país, a questão da organização deixou muito a desejar. Mesmo os estádios com gramados ruins, às vezes esburacados, com a grama judiada, mesmo em alguns estádios, por exemplo, tinha um buraco lá na Fonte Nova, quer dizer, problemas muitas vezes com água, com bebida para chegar no estádio, sem falar na estrutura fora dos jogos, sem treinamento, acesso difícil, com barro, enfim, não foi o que se espera. Os europeus, especialmente acostumados com a organização de primeiro mundo, ficaram um tanto quanto chocados. Não resta muito tempo, mas dá para melhorar o que o Brasil apresentou, Chico. Olha, eu concordo plenamente com você, viu? A estrutura dessa Copa das Confederações foi uma lástima, né? Foi uma lástima total. O Uruguai não conseguiu treinar na primeira fase, né? Não conseguia treinar, não conseguia chegar no centro de treinamento, porque era um barro só. Né? É um negócio impressionante, uma coisa, um descrédito, um desapego, um relaxamento impressionante das autoridades. Descaso. Né? Um descaso, né? Foi um descaso, uma coisa assim, jogada às traças, né? Não, como acontece sempre no Brasil, no improviso. Na base de improviso, vamos que vamos, né? Então, quer dizer, é uma coisa que não pode acontecer na Copa do Mundo. Agora, quanto aos protestos, eu particularmente acho que alguns deles, o exagero, foi para aparecer mais na televisão, porque havia um foco maior, né, aqui no Brasil nessa época. Agora, os exageros, o quebra-quebra, a arruaça, os confrontos com a polícia e tudo mais. Aí houve um exagero mesmo, tanto dos manifestantes quanto da polícia. Mas isso teve uma repercussão mundial e não pegou bem para o Brasil isso aí. Lógico que não pegou, né? Evidentemente que não. Já passou para todo mundo que o próximo país da Copa está insatisfeito politicamente com o seu atual governo. Então, o que isso quer dizer, não sei. Mas que mostrou para o mundo inteiro
que há uma insatisfação no ar, existe. Agora, precisa melhorar também as condições. Eu vou um pouco mais além, não diria que existe uma insatisfação com o atual governo. Existe uma insatisfação com o atual governo e com os políticos de maneira geral. Na verdade, pelo que a gente tem acompanhado nas ruas, não escapa um. A medicina esportiva do Brasil é uma das mais avançadas do planeta, principalmente nas pesquisas dedicadas ao futebol. Ontem, a FIFA concedeu à Universidade Federal de São Paulo a chancela de Centro de Medicina Esportiva de alto nível. Veja na reportagem de Felipe Esboril. Hoje, a medicina do esporte está cada vez mais evoluída e as pesquisas avançadas. Tudo para a prevenção de contusões dos atletas. We have a very clear but very simple philosophy. And this is prevention. This is what people on the streets are asking. More education, more healthcare, better education, better healthcare. Por isso, a FIFA pretende deixar claro onde cada jogador tem que se dirigir quando o assunto é tratamento e saúde. Nesta segunda-feira, a entidade máxima do futebol concedeu à Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, o direito de ter um centro médico de excelência em São Paulo, que será coordenado pelo médico já renomado Moisés Cohen. Eu acho que receber a chancela da FIFA e essa acreditação, um centro de excelência, é algo realmente muito importante para nós da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. É uma maneira de nós sermos reconhecidos como centro, juntamente com a USP, e nós dois, como as maiores escolas médicas do país, trabalharmos juntos em prol da ciência do futebol. Esse é o 33º Centro de Medicina Esportiva chancelado pela FIFA, criando apenas mais um legado para o Brasil antes da Copa do Mundo, que acontece no ano que vem. E o que é melhor, além de atletas profissionais, toda a população vai poder utilizar essa estrutura oferecida pela universidade. O público em geral, na verdade, é um centro de futebol. Isso já existe, não é que foi criado hoje, hoje começam as coisas. Nós temos vários atletas que estão aqui conosco hoje, nos prestigiando, que utilizaram já esse centro. É apenas hoje uma forma de oficializar e ter o carimbo da FIFA como um centro de excelência. Quero dar os parabéns para o Dr. Moisés Cohen, né, que é um cara que trabalha bastante em prol da medicina esportiva. E, aliás, o que ele é parecido com o Galvão Bueno é brincadeira, hein? Até eu e a Anitta nos confundimos aqui, ô Bárbara. Dá para colocar a imagem do Dr. Moisés Cohen, por favor? Ele é parecidíssimo com o Galvão. É irmão do Galvão Bueno. Um pouquinho mais robusto, né? Um pouquinho mais bochechudo, sei, mas é parecidíssimo. Mas muito competente, obrigado. E legal que foi aberto ao público, viu, o Celso Cardoso? Não é só para os times de futebol, não. É para o público também. Então isso é muito bacana, porque vem aí a Olimpíada também e muito atleta amador vai precisar. E começa hoje a temporada do futebol brasileiro pós-Copa das Confederações e a bola vai rolar pela Série B. 2 partidas abrem esta noite a 7ª rodada. O Bragantino, o 6º colocado, recebe em Bragança Paulista o vice-lanterna, o América de Natal. Em Belém, o duelo acontece entre 2 equipes que também estão na zona do rebaixamento. Paysandu e Guaratinguetá jogam por uma vitória para deixar a zona da degola. Os 2 jogos começam às 9 horas da noite. Como assim? Basquete, segundo brasileiro a chegar a uma final de playoff da NBA, principal torneio de basquete do planeta, o Thiago Splitter, pivô do San Antonio Spurs, esteve hoje em São Paulo, onde falou sobre a temporada nos Estados Unidos e avisou que vai desfalcar a seleção brasileira na disputa da Copa América. Thiago Splitter, sem dúvida nenhuma, é uma realidade na NBA. Nessa temporada foi por pouco, quase conquistou o título no melhor basquete do mundo. Ficou na vice-posição. É realmente uma final muito igualada. A gente teve o jogo no sexto. A gente teve a final no 6º jogo. Realmente estava nas nossas mãos e acabamos perdendo. Tivemos que nos recuperar rapidamente para o 7º jogo. Tentar ganhar ainda no 7º, mas realmente Miami jogou melhor. Fez um grande jogo, LeBron James. Tem que dar os parabéns, né, pro LeBron, porque realmente fez uma série incrível e mereceu ser o MVP das finais. Agora, em férias, tinha a chance de disputar mais um título com a seleção brasileira, mas o cansaço e um seguro contra contusões mudou essa trajetória, o impedindo de participar.
E justamente por causa desta indefinição sobre a renovação de contrato com o San Antonio Spurs, Thiago Splitter não pôde fazer este seguro e, por causa disso, não vai defender a seleção brasileira na Copa América. Acabei tomando essa decisão. É difícil, realmente é complicado não jogar pela seleção brasileira. Amo muito estar vestindo essa camisa, mas às vezes o corpo pede, a cabeça pede e outras situações, né, como esse caso do contrato, também impedem um pouco de participar pela seleção. Quem não gostou muito disso tudo foi o treinador da seleção brasileira, Rubem Manhano. O Rubem é um cara muito competidor, né? Ele obviamente ficou triste, obviamente queria que eu estivesse na seleção, mas acho que existem garotos novos que estão vindo com muita força, que vão ganhar essa experiência nessa Copa América. Eu tenho certeza absoluta que a gente vai conseguir a vaga e vamos estar no Mundial do ano que vem. Já os companheiros entenderam perfeitamente a atitude de Splitter, que agora vai relaxar e pensar como vai ser o futuro. O Spurs já mostrou interesse de que eu continuasse lá. Existem outros times também interessados, então vamos ver agora, essa semana agora vai ser intensa. Existem vários grandes jogadores agora que estão assinando contrato, que estão também negociando, então a gente vai ter que esperar um pouco tudo encaixar e ver onde é que qual que vai ser a melhor opção para mim, né? No total, a lista de Manhano para a Copa América tem 20 nomes e apenas 4 equipes vão garantir a vaga para o Mundial no ano que vem. Meus amigos, estava conversando hoje com o Fernando Camargo na redação. O Fernando Camargo, que é um cara que entende, disse o seguinte para mim, que na NBA você só sai para disputar uma Olimpíada ou coisa parecida se você fizer se o país que está convocando você fizer um seguro. E a nossa aqui, a Confederação Brasileira de Basquete, não quis fazer esse seguro. É alto, achou alto, não tem dinheiro, não sei qual é a desculpa deles. Então, não adianta, não vem ninguém da NBA para cá. Enfim, é assim, é normal para todo mundo, não é só para pro Splitter, né? Não foi só para ele. É para qualquer um. Isso chama-se profissionalismo. Então, o técnico já devia estar pensando nisso, já devia ter preparado, né, o espírito antes da convocação. Porque dá a impressão que o cara não quer vir. Não é isso, não é bem isso. Então, na verdade, que os amigos dele estão entendendo. É o contrato que você assina, já consta esse acordo, né? Então, o Thiago Splitter, que seja feliz e paciência. Vamos jogar com o que tem. Falando em basquete, hoje o Palmeiras apresentou a equipe que vai disputar o Campeonato Paulista e o Novo Basquete Brasil na próxima temporada. Um dos principais reforços é o treinador, o experiente Enio Vec. Vamos ver. Palavra-chave na administração da Sociedade Esportiva Palmeiras: reestruturação. Neste processo, o basquete, esporte vencedor na história do clube, ganha fôlego, ressurge. Apresentado o elenco. Tempo também para apresentar a remontagem da equipe. O basquete, sim, teria terminado caso não tivesse surgido a Meltex. Surgiu, vamos dizer, nos últimos segundos de uma prorrogação de basquete, ainda fez uma cesta de 3 pontos. Foi maravilhoso. A ideia, até quando o basquete permaneceu, em função da Meltex, nós temos que valorizar 2 situações com o basquete de uma maneira muito positiva. O lado institucional que ele representa para o Palmeiras, uma opção ao futebol, né? E isso internamente tem uma repercussão muito grande. E, em segundo lugar, dá o retorno necessário à empresa que está patrocinando para que ela se perenize conosco, né? Nós precisamos dar as respostas para a diretoria, patrocinador, torcedor, né? A todas essas pessoas que estão acreditando na tradição que o basquetebol do Palmeiras tem. Estratégia enquadra. O Campeonato Paulista, o nosso primeiro objetivo é estar nos playoffs, tá? E o nosso segundo objetivo, bem claro, é ficar entre os 4 primeiros no Paulista. Enio tem ligação antiga com o verde. Meu vínculo com o Palmeiras emocional é muito forte. A minha história no basquete começa aqui no Palmeiras. Então, quando eu recebi um convite do Dinho, que jogou comigo no Continental, nós fomos parceiros, nós somos adversários, eu primeiro fiquei muito orgulhoso, fiquei honrado com o convite.
Plano de jogo, enfrentar o Lakers, equipe da NBA, o basquete norte-americano profissional, primeiro mundo. A direção do clube diz que não tem nada de oficial. Se isso for viável, fazer um jogo até no anfiteatro da própria arena, que eu acho que é possível, seria muito interessante, mas essas são apenas uma ideia, que é a primeira vez que eu estou escutando. Com o retorno do basquete, outras modalidades também pedem apoio da direção do clube. Patinação, boxe, bocha, xadrez, tem ainda karatê, judô e outras. Mas a direção do clube fala em paciência. Sem dinheiro, não dá para atender. Todos os outros esportes, sem exceção, se não conseguirem andar pelas próprias pernas, terão que ser fechados ou hibernados, para um dia, quando o Palmeiras se reestruturar, eles voltarem. E de segunda a sexta, ao meio-dia, tem Super Esporte aqui na TV Gazeta. Tiago Oliveira, o que temos de bom para quarta-feira? E aí, Anitta, fala galera ligado no Gazeta Esportiva. Pois é, moçada, depois da Copa das Confederações, hora da gente falar bastante sobre a Recopa Sul-Americana. São Paulo e Corinthians em um duelo eletrizante no Morumbi. E na Libertadores, tem Galo em campo contra o News Old Boys. Tem ainda a reta final em Wimbledon e muito mais. Então, todo mundo sabe muito bem. Amanhã, meio-dia, estamos esperando por vocês com o nosso Super Esporte. E você que acompanha o Gazeta Esportiva, fale com a gente, mande sua mensagem pelo nosso Twitter, @GazEsportiva, pelo meu, @Anitta Pasques, pelo do Celso, @Celso Cardoso, pelo do Chico, @ChicoLangReal. Visite também o nosso canal no YouTube, youtube.com/AGazetaEsportivaTV, e no Facebook, a nossa página é facebook.com/GEsportivaNet. Eu quero mandar um beijo grande para o Gustavo Soberlini, não sei se é assim que fala, tá, Gustavo, seu sobrenome, de Cornélio Procópio, no Paraná, e para os tios dele, Eduardo, João, Wilson e Walter de Pauli. Tem muitos tios, né? E quero comentar aqui, Chico, que o Hudson, que me segue no Twitter, falou que você hoje penteou o cabelo de um jeito diferente, meio estilo Justin Bieber, né? Quem? Justin Bieber? Justin Bieber. Foi a sua mãe que pediu. Do intervalo no Gazeta Esportiva, daqui a pouco o Atlético Mineiro já está na Argentina para a disputa da semifinal da Libertadores, o treino do Santos e os preparativos de São Paulo e Corinthians para a decisão da Recopa. E ainda... E tem o Palmeiras que volta a campo pela Série B neste final de semana, com o Valdívia e mais um reforço para o elenco. Até já! Tá lá, a Gazeta Esportiva de volta para falar de Libertadores da América. A bola vai rolar de novo pela principal competição do continente a partir desta terça-feira. Às 9h50 da noite, o Olímpia do Paraguai recebe o Santa Fé da Colômbia. E amanhã, em Rosário, o News Old Boys recebe o Atlético Mineiro, último representante do Brasil no torneio. E o Galo já está em solo argentino. É a final antecipada da Libertadores, esse News e Atlético? São os dois times mais fortes? Olha, é difícil falar, né? Mas pelo que a gente tem analisado dos outros times também, é uma equipe bem superior às outras, mas as outras também têm seus méritos. Mas a gente tem que respeitar, primeiramente, o News, que é uma equipe muito forte. Vai ser difícil, duas partidas difíceis. Essa é a primeira partida jogando aqui em Rosário, é sempre complicado. Temos assistido várias partidas da equipe do News, onde tem uma qualidade muito grande. Então é importante que a gente faça uma boa partida para levar a decisão para o segundo jogo em casa. Eu acho que o jogo importante é sempre o próximo, e por ser um jogo como esse se torna muito importante, então a gente está ciente disso, sabe da responsabilidade disso, então a gente tem que ir em busca da vitória. Mas o Atlético Mineiro vai ter problemas com o News Old Boys. Primeiro, que jogar em Rosário nunca é fácil. O bicho pega lá, a torcida também é uma torcida acalorada, apoia o tempo todo. O time do News, apesar da derrota por Vélez Sarsfield, perdeu o título argentino, é um belo time. E eu não sei até que ponto também essa parada por conta da Copa das Confederações não tirou o embalo do Atlético Mineiro. Uma coisa era aquela tocada que o Atlético estava, aquele ritmo, de repente tem uma parada e volta logo de cara com um jogo decisivo. Já mostrou que tem um bom time, faz uma boa campanha, mas eu não estou tão otimista assim, pelo menos para o jogo de hoje. Acho que o Atlético vai ter problemas lá, Chico. Bom, principalmente com o Jô e com o menino Bernard, né? Porque já vem de uma Copa América que se não foi desgastante, foi tensa, né?
Foi tensa. Olha o Jô aí, grande Jô, artilheiro Jô. Esse eu tenho saudade do Corinthians, eu tenho saudade de vê-lo no Corinthians. Começou lá no Corinthians, no Coringão. E o Bernard, que veio depois dele falando, e o Bernard também jogou algumas partidas, eles não se desgastaram tanto, né? Mas enfim, é um desgaste psicológico, né? Uma forçada de barra boa. E o Jô, toda vez que entrou, fez gol. E o Bernard foi fundamental no jogo contra a Itália, né? Que ele entrou pela direita, né? Intuição do Felipão, me contaram hoje. Eu vou colocar Bernard. Aí o Parreira assinou embaixo e pumba, pôs o Bernard. Porque estava entrando o Lucas ou o Hernanes. E aí ele apostou no Bernard, deu certo. Só que eles estão com aquele desgaste psicológico, que sabor de ressaca, né? Depois da conquista do título, mas vai que vai, Atlético Mineiro favoritíssimo. E os jogadores do Santos tiveram uma rotina bem diferente nessa terça-feira. Devido ao mau tempo que toma conta da Baixada Santista, o técnico Claudinei Oliveira precisou usar a criatividade para movimentar a boleirada, né? As informações do Peixe com Osmar Garrafa. Devido à chuva dessa manhã, o elenco santista fez um treinamento diferente. Além da bola nos pés, as mãos também entraram em ação na manhã dessa terça-feira. Com a mão estava difícil, só por brincadeira mesmo. Por causa da Copa das Confederações, os jogadores do Peixe apenas treinaram nos últimos 20 dias. E para eles, essa paralisação foi considerada boa. Essa parada foi fundamental para a equipe do Santos, para o professor Claudinei poder trabalhar um pouco mais, o preparador físico também, a parte física. E acho que a equipe está muito focada, já temos um jogo super clássico agora no domingo contra o São Paulo. A equipe está muito centralizada para poder voltar forte no Brasileiro. A volta aos gramados vai ser no clássico de domingo contra o São Paulo. E pela proximidade com a zona de rebaixamento, todos por aqui sabem da importância de uma vitória frente ao tricolor. A vitória contra o Atlético Mineiro já deu mais confiança, né, para a gente trabalhar. E com a vitória em cima do São Paulo, dá mais confiança ainda. A gente sabe que é sempre contra o São Paulo um jogo difícil, mas a equipe, como eu falei, está focada aí para esperamos conseguir os 3 pontos. Contra o Atlético Mineiro já foi uma evolução, no jogo que a gente ganhou a equipe já se apresentou melhor. E eu acredito que domingo tem tudo para a gente fazer um grande jogo e conseguir um grande resultado. O Santos está apenas um ponto acima da zona de rebaixamento. E quando este é o assunto por aqui, a explicação está na ponta da língua. Nós precisamos dessa vitória, até porque a gente está num lugar ali da classificação onde nós não merecemos ficar, então nosso objetivo é vencer. Palmeiras, hoje o dia foi cheio na academia de futebol. Jogo, treino contra o Audax, entrevista do presidente e jogadores, que vão embora. Tem também mais reforço chegando, viu? Luiz Henrique Gurian falou com exclusividade com o presidente Paulo Nobre. Muito bem, Anitta, vamos com o presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras, Paulo Nobre, falando um pouquinho mais do time que volta à Série B neste sábado na cidade de Presidente Prudente. Ele disse: tentamos abraçar e ser abraçados por Itu. Não deu. O presidente vai dar? A gente vai descobrir isso sábado, mas Itu nos tratou com muito carinho, só que não encheu os estádios. Então eu não sei se é o palmeirense da capital que acabou não querendo se deslocar 100 quilômetros, ou se foi o palmeirense da região que eventualmente não teve oportunidade de ir ao estádio, eu não sei o que aconteceu. Vamos tentar agora atender o palmeirense de uma outra região. Eguren chega quando? Luiz Ricardo só fecha com a Portuguesa, Ayrton vai para a Ponte, Kleber fica e o Felipe. Esses jogadores. Esses jogadores, como todos os outros, nós só comentaremos as contratações uma hora que elas estejam terminadas, uma hora que já foi feito o exame médico e assinaram os contratos. E os jogadores dispensados, tão logo a comissão técnica queira abrir mão de algum jogador e a gente consiga colocar ele em algum time, a gente comunica à imprensa. Última pergunta, nós estamos torcendo para que o Valdívia tenha uma chuteira de aço para não cortar mais o pé. Perguntei na coletiva se o senhor está ansioso pela estreia dele na sua administração. E quando o senhor falou que quer ver o navio, o Palmeiras, um grande transatlântico, eu lembrei de 3. O porta-aviões Roosevelt, que é o principal porta-aviões do mundo, do Costa Concórdia, que naufragou recentemente, mas era um navio luxuosíssimo, e também do Titanic, que era para ser a maior promessa da navegação mundial. O senhor falou, não, eu quero... Bom, em primeiro lugar, eu já disse durante a coletiva que você foi maldoso quando você falou em estreia do Valdívia na minha administração. Eu estou ansioso, como está
todo palmeirense, como está a comissão técnica e como está o próprio jogador, que ele volte aos gramados para ajudar o Palmeiras, e eu acredito piamente que isso vai acontecer. E com relação aos grandes navios que você citou, eu disse que o Palmeiras é um transatlântico, e se eu fosse dar nome, eu daria Transatlântico Palestra Itália. Tá certo. Esse é o presidente Paulo Nobre, que diz que as dívidas aumentaram, mas ele vai equacioná-las e contratações também. Presidente, obrigado pela sua participação aqui no programa da TV Gazeta. É sempre uma alegria ouvi-lo. O senhor que é um grande piloto de rally e está conduzindo com mãos firmes essa nave palmeirense. Bonito, hein? Eu agradeço, Bruninho, agradeço suas palavras e eu digo ao palmeirense, aqui trabalho não falta. Quase o presidente do Palmeiras quase deu uma de Muricy Ramalho, que é trabalho, só que de uma maneira mais elegante. O Muricy é aquele jeito meio bronco, né? Gente boa, mas aqui é trabalho, amigo. O Muricy Ramalho pode vir no Mesa Redonda Futebol Debate domingo, viu? Gosto dele, sou fã dele. Aqui não acaba um jeito todo peculiar, né? Toda uma maneira muito delicada de tratar, mas é gente boa. E já o presidente do Palmeiras já é elegância em pessoa, mas falou a mesma coisa de uma maneira diferente. E sobre duas coisas sobre o Palmeiras. O resultado do jogo treino com o Audax, 2-1 Palmeiras. Valdívia fez gol, hein? Valdívia e Caio. Não, por isso que está chovendo. Então, é por isso que está chovendo, viu, mais uma semana, Chico. É por isso que está chovendo. Valdívia fez gol. Valdívia. Pararam as manifestações, Valdívia fez gol, acabou. Vai acabar o mundo, Valdívia fez um gol. E só para não pairar qualquer dúvida, o Felipe Menezes estava no futebol português, os direitos federativos presos ao Benfica, novo jogador do Palmeiras, confirmadíssimo. Palmeiras se reforçando, portanto, para a Série B. Tá chegando a hora. São Paulo e Corinthians fazem amanhã no Morumbi o primeiro jogo da decisão da Recopa Sul-Americana. Cheio de mistério, o Ney Franco comandou mais um treino com portões fechados. Alexandre Silvestre conta o que é possível, né, dos detalhes desse treino. O São Paulo continua concentrado aqui nos aposentos do CT da Barra Funda, em regime fechado de treinamentos para a imprensa, que só pode entrar para registrar as entrevistas coletivas do dia. Ontem foi o Luiz Fabiano, hoje a vez do meio atacante Jadson, que voltou da Seleção Brasileira da Copa das Confederações para ser titular absoluto no jogo de amanhã no Morumbi, às 9h50 da noite, na primeira final da Recopa Sul-Americana diante do Corinthians. No lugar de quem? Do Ganso ou do Aloísio? O técnico Ney Franco faz mistério e Jadson, é claro, joga no mesmo time. Mas antes da resposta, o camisa 10 deu uma dura no assessor de imprensa. Ô Ju, vocês estão na pressão danada aí, mano. Vamos trabalhar, tirar essa bondinha daí do chão, velho. Bora! Com Juca Pacheco a caminho, Jadson pôde finalmente driblar esse repórter. Eu acho que você não vai contar, mas... De repente, né? Você entra no lugar de quem? Do Ganso ou do Aloísio? Não, olha, que nem você já sabe que eu não posso dizer, né? Se o Ney não falou nada, não sou eu que vou falar aí a escalação, o que a gente treinou. Mas eu posso dizer uma coisa, que o rachão foi muito bom e a minha equipe saiu vitoriosa. Ganhar o rachão faz bem para a competição interna do grupo. Ganhar do Corinthians e levantar a Recopa entra para a história. Todo título é muito importante, né? Então, esse da Recopa aí é um título aí que o São Paulo está brigando mais um, né? De vários títulos. A gente tem que entrar e dar o nosso melhor, porque ainda mais contra um rival, né? Que é o Corinthians. Com 2 meias ou 3 atacantes, o São Paulo sabe o que deve fazer. A gente tem que ter cautela, né? Eu acho que a equipe do Corinthians é uma grande equipe. Claro que a gente está indo para ganhar o jogo, tentar fazer um resultado dentro de casa. E depois a gente vai pensar no jogo do Pacaembu. A permanência de Luiz Fabiano deixa o São Paulo mais forte e Jadson mais motivado. O Luiz é um companheiro, tanto fora quanto dentro de campo. Vai ser muito bom para a equipe do São Paulo. É um jogador que a torcida gosta muito. Jadson voltou da Seleção Brasileira para distribuir o jogo no São Paulo, dentro e fora de campo, e com personalidade. O assessor de imprensa que o diga. Ô Ju, vocês estão na pressão danada aí, mano. Vamos trabalhar, tirar essa bondinha daí do chão, velho. Bora!
É verdade. O técnico Tite comandou nessa tarde o último treino para o jogão de amanhã. As informações do Timão com Adriano Dolfi, que esteve agorinha há pouco no CT Joaquim Grava. É com você, Adriano. Sem dúvidas, foi a tarde mais gelada da semana. Sensação térmica de pelo menos 14 graus no CT Joaquim Grava. Por isso, o técnico Tite até ensaiou um aquecimento e alguns chutes para tentar espantar o frio. Logo depois, ele escolheu os 11 titulares para o primeiro jogo da Recopa, amanhã contra o São Paulo no estádio do Morumbi. E como de costume, pediu aos cinegrafistas que não registrassem o trabalho. Com Alessandro em fase final de recuperação, o escolhido para a lateral direita foi Edenilson. Para a zaga, Tite confirmou a presença de Paulo André ao lado de Gil. No meio-campo, o escolhido para a vaga de Paulinho foi Guilherme, assim formando dupla com Ralf. No restante, a equipe permanece a mesma, com Danilo na armação de jogadas, Sheik, Romarinho e Paolo Guerreiro no ataque. Renato Augusto e Alexandre Pato permanecem como opção no banco de reservas. Do CT Joaquim Grava, Adriano Dolfi para a TV Gazeta. Bom, meus amigos, eu acho assim que vai ser um jogo curioso, né? Porque eu no Mesa Redonda expliquei, Celso, que na minha opinião, ganha sempre quem estiver melhor. Não é um jogo ilógico. Ganha sempre quem estiver melhor. Agora, o problema é o seguinte, o Corinthians perdeu o Paulinho, não vai jogar o Paulinho. Então, como é que vai reagir o Corinthians sem o Paulinho, né? E quem vai jogar no lugar do Paulinho? O Renato Augusto e o Pato vão estar no banco. E outra coisa, o Pato brigou, definitivamente anunciou no Twitter hoje à tarde que está separado da Berlusconi. Reclamou da distância, disse que não dá mais. Que acabou, fim de papo, não dá mais, não tem mais pé. Foram 2 anos maravilhosos, mas acabou o meu amor, o meu namoro. Acabou, fim de papo. Então, como é que esse moleque vai reagir? Né? Não sei. Ele era tão pego na pegada dessa moça, né? Não, então, agora que vai, Chico. Não sei, eu sei agora lá. vai engatar, eu não sei, estava perdendo gol atrás do outro. Né? Imagina, esse pessoal não trabalhar ou trabalhar com dificuldade porque rompeu o relacionamento, a casa cai, né? Pô, se eu for pensar assim, então eu nem trabalhava, pô. Pois é. Né? É uma coisa horrorosa, né? Aliás, não sou eu, né, Théo? É verdade, eu não ia conseguir. Nas melhores famílias. Aí, então, mais do que nunca, ele vai se dar bem no futebol, que aí ele vai canalizar toda a energia, toda a concentração no futebol, tem tudo para se dar bem. Deus ouça, né? Se bem que está no banco ele e também o Renato Augusto. Mas tem cara que se abala quando separa da mulher, desse jeito que ele separou 2 anos, a mulher era badalada, eles achavam que ela estava grávida. Mas aí, na hora que a bola rola, é mais uma boa oportunidade para ele esquecer disso, que aí foca no futebol. Porque a idade dele é uma idade chata, o homem quando está nessa idade é meio besta, né? 23, 24 anos, o cara fica muito grande, não é verdade? Nada como uma experiência para deixar tudo mais tranquilo. Olha, Pato, liga aqui para o Celso, conversa com ele, a gente te dá umas dicas, tá? Do que você precisar, agora, eu também. Isso, agora voltando ao futebol. Como você, sim, voltando, né? Corinthians e São Paulo. Tirando a polêmica da vida amorosa do Pato. De lado, voltando ao futebol. Corinthians e São Paulo, o Chico falou de quem vai estar melhor, eu acredito que no campo, porque com essa parada, realmente, começa todo mundo do zero. Não faz muita diferença o que já foi feito antes. O Corinthians não estava tão bem, o São Paulo andou vacilando, mas pela rivalidade que existe entre as duas equipes e por se tratar de um torneio sul-americano, que essa rivalidade se torna ainda mais acirrada, eu acredito num jogo disputadíssimo. Difícil é prever um favorito por essas circunstâncias. Todo mundo ficou parado, praticamente uma mini férias, mini pré-temporada. Não dá para você apontar favorito, não. Resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.net. Paulinho vai repetir no Tottenham da Inglaterra o sucesso que ele teve no Corinthians e na seleção brasileira? Sim ou não? 73,4% das pessoas disse que sim. Então, tudo bem. Bom, a gente termina por aqui. O Gazeta Esportiva volta amanhã, às 6 horas da tarde. Você fica agora com o Jornal da Gazeta. Pato, me liga. Gazeta Esportiva.